Vamos então para a nossa última videoaula de hoje, tá? Nós temos aí muitos conteúdos ainda, meninos, por isso que nós temos que ter várias videoaulas, tá bom? Mas as atividades são pequenas, são curtas, então é tranquilo de se fazer. Vamos aí em geografia falar sobre região sudeste, tá certo? Página 140 do livro, vamos falar aí sobre os estados com maior giro de capital do nosso Brasil. Região Sudeste, página 140. Vamos falar aí sobre a região mais populosa do país, né? Do Brasil. Quando eu falo região mais populosa, não é região maior no tamanho territorial, não, meninos. É maior quantidade de pessoas morando nela, tá bom? Então, ó, o Sudeste é a região, vamos já destacar isso, ó. O Sudeste é a região mais populosa do Brasil, composta por 4 estados, somente 4 estados, porém a mais populosa. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Porém, as maiores aí são quais, gente? Ó, maior de territorial, né, é Minas Gerais. Porém, uma das maiores aí que nós temos também de habitante, né, de habitante aí, é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais também, tá? Espírito Santo também. Então, somando todos, ela ocupa uma faixa que você vai ver aí, ó, uma densidade de quase 87 pessoas por quilômetros quadrados. Muita gente, né? Com uma extensão territorial de 924.511,2 km², a região corresponde por mais da metade do produto interno bruto, que é o PIB, né? Produto interno bruto brasileiro. E é também a região de maior densidade demográfica, 86,92 habitantes por quilômetros quadrados, correspondendo a cerca de 43% da população do país. Isso mesmo. Esse estado aí, ó, pequenininho, que a gente fala com 4 estados apenas, essa região com 4 estados apenas, ela corresponde com quase a metade da população brasileira. Bastante gente, não é? Para ter esse pedacinho aí, olha aí para vocês verem no mapa. Tá vendo que aí abaixo, ó, tem um mapa aqui? Deixa eu só tirar o marca-texto aí, porque senão não desce. Ó, olha o mapa. Olha se tem condição, olha o tamanho aqui. Corresponde por 43% da população brasileira. Tem ou não tem gente aqui morando? Muita gente, né? Sua população, de acordo com o censo 2010, isso há 11 anos atrás, né? Realizado pelo IBGE, corresponde a 80.364.410 habitantes. Muita gente, né? Muita gente mesmo. Seu relevo é caracterizado, pode marcar também, tá? Ó, vamos colocar isso da população, que é muito importante também, essa quantidade, esse tantão, como diz os goianos, né? Esse tantão de gente. Seu relevo é caracterizado pela grande quantidade de planaltos elevados e regiões serranas, com a existência de muitos rios de planalto, contribuindo para a geração de energia elétrica, justamente pela quantidade de rios também que tem, né? Podemos destacar a Mata Atlântica, que antes da colonização predominava em toda a área litorânea, porém ao longo dos anos foi quase totalmente extinta de lá, né? Devido ao cultivo do café e à urbanização. Então nós temos aí, então antes da colonização, gente, a floresta amazônica, ela era tão grande, tão extensa, que ela pegava aqui, ó, todo o litoral, sim, de Minas Gerais até Espírito Santo. Ela pegava uma área imensa, principalmente em Minas Gerais. Hoje, ela não abrange mais essas áreas de forma alguma. Então, ela pegava a parte litorânea, tá? Aqui, ó, não adentro, tá?
Então, hoje não tem mais ela no Sudeste, tá? Ela foi, aqui fala que quase totalmente extinta, né? Quase desapareceu justamente por causa do cultivo do café e, claro, da urbanização. Foram devastando justamente para construir casas, né? Para moradia, empresas, fábricas, indústrias, tudo isso, tá bom? Bom, história da formação, como que surgiu aí a região Sudeste. O povoamento da região Sudeste teve início com a fundação da Vila de São Vicente. Lembra aí, né, quando os portugueses vieram, também além dos portugueses, vieram os espanhóis. E aí, então, separaram aí, né, teve aí também as ocupações, tanto aí dos franceses, perdão, né, da primeira invasão francesa, da segunda. E aí teve a fundação da Vila São Vicente, né, no início do século XVII, por jesuítas espanhóis, né? Eles então descobriram aí, entraram aí em São Paulo, que falou primeiro que era a Vila de São Vicente, né? Então, justamente pelos jesuítas espanhóis, com os indígenas que já habitavam a região. Deu-se um processo de miscigenação, que só aumentou quando, né? Aumentou quando da chegada do negro africano ao país para trabalhar como escravo nas plantações de café, como foi dito aí antes, né? E cana-de-açúcar, claro, né? No início da cana-de-açúcar, para trabalhar como escravo nas plantações, no início de cana-de-açúcar e mais tarde de café. O fenômeno das bandeiras na região de São Paulo, assim como o ciclo do ouro na região de Minas Gerais, aumentou o fluxo de imigrantes para o Sudeste. Então, em São Paulo, né, o que trazia? O fenômeno aí das bandeiras, né, inclusive aí da produção de cana-de-açúcar, do café, e o ouro em Minas Gerais também fez crescer com bastante aí fora, né, do nosso país. Em outros países também a procura por vir para cá justamente por causa desse ouro aqui, tá? Aumentou muito, né, o fluxo de imigrantes para o Sudeste. Anos depois, com a lei Eusébio de Queiroz, que proibiu, né, que estava proibido a entrada de escravos no Brasil, em 1850, houve uma grande necessidade de mão de obra nas fazendas de café. Esse acontecimento foi responsável pela vinda dos imigrantes italianos, espanhóis e alemães. Então, primeiro vieram quem? Gente, ó, presta bastante atenção. Os espanhóis, né? Já havia os indígenas, depois vieram os negros para trabalhar, depois veio o quê? Aqui que a gente está falando, os italianos, né? Os espanhóis e alemães. E em seguida vieram os libaneses, os sírios e os japoneses. Mais recentemente chegaram os chineses e os coreanos. Com tanto fluxo de imigrantes, a região possui diversificadas misturas culturais na culinária, nas festas típicas, na religiosidade, entre outros. Então, lá em São Paulo, nós temos essa vila aqui, meninos, ó, que é o bairro que chama, né, o bairro da Liberdade. Esse bairro da Liberdade, que tem essa foto aqui, ele é característico justamente desses povos, né? Japoneses, coreanos, chineses, tá? Que ocupam esse território aí. Então, ó, como você pode perceber acima, a foto representa o bairro que é considerado o maior reduto da comunidade japonesa fora do Japão, o bairro da Liberdade. Mas como eu disse também, claro que por eles terem essa comida típica, tudo isso chama muita atenção também dos chineses e coreanos. Então, acaba tendo um fluxo dessas três, né, nacionalidades aí. O bairro oferece a quem aprecia uma cultura, uma ambientação típica ao ar livre, arquitetura colorida, alegre e uma deliciosa gastronomia. Olha aqui a arquitetura, tá vendo? É toda em traços aí japoneses também, né? Demografia. A população da região sudeste é formada por brancos. A população da região sudeste é formada por brancos, negros, pardos, amarelos e indígenas, tá? Que é a
população da região sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados mais populosos do Brasil. A maior parte da população pode destacar isso também, ó. Bora destacar isso também, tá? É bem importante, tá? A maior parte da população vive na zona urbana, tá? São pouquíssimas pessoas que vivem na região rural lá. Tanto que é lógico que o desenvolvimento lá é bem maior na cidade. Tanto que São Paulo tem uma construção imensa de prédio, né? Uma construção predial enorme. Por quê? Como a gente viu, ele não é tão grande assim em extensão territorial, mas de população é imensa, então precisa crescer, precisa adaptar esse tanto de gente que mora lá. E aí como que é feita essas construções? Né? Na vertical, porque na horizontal não está tendo como mais. Então, o crescimento populacional vai ser na vertical, então vai ser nos prédios, né? Muita gente. A maior parte da população vive na zona urbana, devido ao êxodo rural. Isto é, saída da população do campo para viver na cidade. Até por causa mesmo dos empregos, né, meninos? Lá na cidade precisa de mais mão de obra do que na zona rural. A região é uma área de imigração pelo seu grande potencial econômico. Muitos brasileiros da região Nordeste migram para o Sudeste, principalmente para São Paulo e o Rio de Janeiro, atrás principalmente de trabalho, né, de emprego. A maior concentração populacional se encontra no eixo Rio-São Paulo, tá? Entre uma cidade e outra, onde estão localizadas as regiões metropolitanas da Grande São Paulo, Grande Rio e as regiões do Sul Fluminense e Vale do Paraíba, que englobam 23% da população brasileira. Olha aqui pelo mapa, né? A gente tem aqui, ó, a divisa, tá vendo? De Rio de Janeiro. E nós temos aqui a densidade nesse caminho aqui, onde que fica muita gente também morando, tá? Ó, tá vendo como que é? Como podemos observar no mapa, a região sudeste é a mais populosa do país. Sua densidade demográfica é de aproximadamente, arredondando, né, 87 habitantes por quilômetro quadrado. E 93% da sua população reside nas áreas urbanas. Somente 7% da população que é na zona rural, tá? Os grupos étnicos, né? A população do Sudeste é formada pela união de 3 grupos étnicos: brancos, negros e indígenas. Com o fim da escravatura, a expansão da cafeicultura e a urbanização de São Paulo, a região atraiu muitos imigrantes, né? Como os italianos, árabes e japoneses. E posteriormente, populações de outras regiões do mundo, entre os chineses, como a gente já viu anterior, falando os coreanos também, e por assim vai. Concentra-se nas capitais a maior parte da população. No Sudeste também há um êxodo rural, que atrai pessoas pelos sonhos de grandes metrópoles, né? Vida melhor, trabalho para todos. Bom, essa realidade provocou nos grandes centros do Sudeste um problema social imenso, com excesso de poluição, trânsito difícil, crescimento de muitas comunidades carentes e dificuldade nos transportes. Lógico, né, gente? Onde que tem muita gente, tem problemas aí, né, sociais. Atendimento médico, tudo isso, né, escola, tudo isso acaba contribuindo, né, para um déficit. Por quê? Gente demais, o trânsito também muito com fluxo enorme. Por quê? Se tem muita gente, tem muito carro, tem muita moto, tem muita bicicleta, né? Então, o trânsito lá é bem complicado. Quando chove lá, justamente pelo que eu disse, que a construção lá é de prédios e tudo, assim, quase não tem muita arborização, né? Terras com árvores. Então, quando chove, dá um problema grandíssimo aí de alagamentos, porque não tem para onde escoar essa água, né?
Se não tem terra, só tem asfalto, asfalto e mais asfalto, vai procurar os bueiros. Os bueiros, o que acontece? Estão aí entupidos com tanto lixo, né? Que a cidade produz muito lixo. Então, gera um transtorno imenso para a população também, tá? Justamente por causa desse crescimento demográfico tão grande. Essa realidade provocou nos grandes centros do Sudeste um problema social, né? Ou a gente já leu, desculpa. Em todos os locais encontramos intenso movimento de pessoas, sempre aceleradas, correndo contra o relógio. Conforme a diversidade de trabalho que a região oferece, podemos destacar alguns tipos característicos que contribuíram para o desenvolvimento, viu, gente? Aqueles que vieram antes, que fez com que esses estados aí da região Sudeste vieram desenvolver. Lá concentra muito grande, a concentração é muito grande, meninos. Também, quem nunca ouviu falar na 25 de março, o pessoal vai para lá comprar roupa, né? O Brás também. Então, além disso, tem muitas outros pontos turísticos que chamam, além da população já ser grande, o fluxo para turista está sempre indo lá, né? O que atrai ainda mais e gera mais problemas sociais também, tá? Esses dias eu vi uma reportagem falando sobre uma pessoa que mora mais afastado da metrópole, né, que não fica tão nos centros aí da cidade, que ela sai de madrugada para ir ao trabalho, tanto que é longe e o trânsito demora também, justamente por esse fluxo grande, chega ao trabalho até atrasado, sendo que sai de madrugada, e aí dá no fim da tarde, vai embora, chega em casa à noite, umas 8, 9 horas da noite, então só dorme e já sai de novo. Então, assim, acaba que tem geração de empregos, tudo isso mais, porém é um transtorno muito grande para a qualidade de vida, né? Bom, vamos aí ver alguns dos que contribuíram para o crescimento e desenvolvimento da região Sudeste. O colono, né? Pode estar destacando aí, ó. Colono, tá? Ele dedica-se à agricultura, em geral é o caipira ou caboclo, né? Que é aquele que fica mais na zona rural, tá? Boia fria, né? Também conhecido como Zé Marmita, trabalha no campo, geralmente em plantações. Então, ó, esse boia fria, gente, ele ficou conhecido como boia fria ou Zé Marmita, por quê? Porque são trabalhadores aí do campo, principalmente em plantações de cana-de-açúcar antigamente, né, que se cultivava muito, hoje ainda, ele levava sua marmita. Então, lá, né, acaba que a marmita eles chamam também de boia, né? E aí era fria, não tem lugar para eles esquentar, então come a comida fria que eles levam, coitados, né? Não tem restaurante próximo, que é no campo, não tem quem fornece esse alimento. Então eles levavam sua marmitinha da janta, né, para almoçar, e aí essa comida já estava fria. Por isso que recebeu esse nome de boia fria, tá? E o Zé Marmita porque ele também se alimenta dessa marmita, tá? Então, foram um dos grupos aí que contribuíram para o desenvolvimento. Outro também é o sambista, né? Típico do Rio de Janeiro, compositor e trabalhador da indústria do carnaval. Pode grifar, viu, gente? Destaca aí sambista, tá? Porque eu não destaquei porque a gente já vai descer a folha. Garimpeiro. Destaca aí também o garimpeiro, ó. Faz a extração de pedras preciosas no leito dos rios. Esse tipo de trabalho aqui, ele era mais encontrado, e é ainda até hoje, em Minas Gerais, tá bom? Temos também o operário, que trabalha nas indústrias. Tá? Esse também já é mais também em Minas Gerais, São Paulo. Boiadeiro ou peão, muito conhecido principalmente em São Paulo, por uma das maiores festas que tem lá, né, da América Latina, que é a festa do peão de Barretos. Muito conhecida. O barqueiro, habitante das margens dos rios, transporta mercadorias e pessoas. Temos também, ó, caiçara, que é o caipira praiano, tecedor, de gaiolas para pesca da lagosta, com ramos e de redes para pescas, né? O minerador, todos esses aqui, gente, que está em vermelho, é para você estar destacando, tá? É típico das grandes minas, explora as riquezas do subsolo, encontrado mais em Minas Gerais, tá bom? Então, bora fazer as atividades. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, que esse aqui ficou bem grande, né? Então, vamos fazer aqui as atividades da região Sudeste, que é só uma folha
é rapidinho para você fazer. Uma não, desculpa, 2 folhas, mas é bem rapidinho para você fazer, tá bom? Que ela é bem fácil mesmo, tá? Preencha o quadro com as informações que estão faltando. Então, aqui, ó, você tem a sigla RJ. A qual estado pertence? Qual que é o nome? Você já tem até a capital, tá? Aqui você vai colocar as siglas, são somente 4 estados, né, meninos? E onde está faltando o nome do estado, você coloca onde está faltando a sigla e a capital também. Bem fácil, né? Número 2, explique a frase. E esse daqui, oxe, peraí só um pouquinho. Bom, então aqui tava, né, um escrito, mas não vai por isso aqui, viu, gente? Porque tava um escrito aí, ó. Explique a frase. Das 5 regiões brasileiras, a região sudeste é a que possui a economia mais desenvolvida. Então, você vai explicar o porquê que essa frase está falando isso. Por que a região sudeste é a que possui a economia mais desenvolvida, tá? Então, explica aí essa frase, tá? Número 3. Observe o mapa e responda. Registre no mapa os estados da região sudeste. Então, você vai pôr o nome dos estados aqui. Pinte de azul o maior estado e de vermelho o menor estado. Que estados estão localizados no litoral? Então, você vai colocar o nome dos estados que está no litoral. Deixa eu aumentar essa aqui agora, que essa aqui já ficou menor, né? Bom, número 4, ó, complete. Aí, essa frase aqui, ela vai estar no texto e você vai encontrar ela lá e responder o que está faltando, tá? Número 5, de acordo com o que foi estudado, escreva os acontecimentos importantes durante a formação da população da região sudeste. Lembra que eu falei que, né, da formação lá. Então, ó, que tipo de trabalho os negros africanos realizaram no sudeste, na época que foi no desenvolvimento dele, tá? Letra B, que acontecimento importante ocorreu para incentivar a vinda dos imigrantes italianos? O que foi proibido para que aí eles começaram a vir, tá? Número 6, ó, observando a imagem do bairro da Liberdade, em São Paulo, escreva o que o bairro oferece em termos culturais para a região. Tá até destacado lá de cor diferente. Então, lá tem até uma foto no bairro da Liberdade de um outro ângulo. Aqui você tem outra forma de estar vendo ele, tá? Lá você viu de cima, né? O ângulo de cima. Aqui você tá vendo mais na horizontal. Então, ó, o que o bairro oferece em termos culturais para a região. Então, você vai estar colocando exatamente como está lá no texto falando sobre isso, certo? Bom, meninos, então, essas foram as nossas videoaulas, né, dessa terça-feira, dia 14 de setembro. E nós nos encontramos amanhã na nossa sala de aula lá, com mais atividades. Combinado? Então, aguardo vocês amanhã, tá? Um abraço, tchau, tchau!